Olá, pessoal, boa tarde. Demorou um pouquinho para entrar aqui porque tá chovendo bastante aqui na minha cidade, tá até trovejando, acabou caindo a internet, mas já estamos reiniciando aqui, né? Estamos iniciando a nossa live hoje para trazer uma reflexão sobre a música Pais e Filhos, né, do Legião Urbana. Creio que todo mundo aí conhece essa música. Vamos aguardar a Maiara também entrar, que é o que eu vou estar dividindo essa live hoje. Vamos aguardar ela entrando e a gente já inicia. Olá, Mayara, tudo bom? Eu fiquei pensando, falei, será que a gente não vai conseguir fazer a live? Porque tá chovendo, caindo energia aqui toda hora. Aqui também. Tá bem forte aqui a chuva. Tudo bom? Tem mês vai vir, né? Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se entra mais pessoas e a gente já inicia. Tá bastante só barulho. Por aí. Tá tudo bem também. Tirando a chuva, né? Que a chuva é necessária, né? Vamos dizer assim, porque tá muito calor. Então eu vou começar iniciando, eu vou começar me apresentando, aí já passo pra gente iniciar. Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, que entrou na live, meu nome é Camille, sou terapeuta homeopata e psicanalista, integrante também do grupo de estudos em psicanálise do acolhimento GUIPA, onde eu conheci a Maiara devido ao grupo, com a graça de Deus. Agradeço bastante as pessoas que eu tenho conhecido. Esse ano tem sido um ano de muita gratidão para mim quanto a isso, né? Quanto aos estudos, quanto às pessoas que eu tô tendo os vínculos, né? A questão que a gente tem ali numa união de acolhimento até. Então, eu só tenho a agradecer a isso. Obrigada, Maiara, por ter aceitado, né, o convite de participar e partilhar essa última live do ano, né? Refletindo sobre essa música que eu acho tão importante, tão... Eu acho que nos traz um pensamento bem bacana, principalmente agora chegando o Natal, né, de refletir, onde muita gente fica aí bem mais reflexivo na questão de família, dos vínculos entre pai e filhos, filhos e pais, na questão, acho que como um todo, né? Então, vou passar para você agora se apresentar. Para quem esqueci, falo aqui de São José do Rio Preto, né, onde está caindo uma chuva, um dilúvio aqui. Nossa, há dias, né? Então, vamos lá, vou passar para a Maiara agora se apresentar um pouquinho. Bom, sou Maiara, né? Também sou José do Rio Preto, sou psicóloga, analista, né? E atendo online, no presencial. Quero agradecer o convite, né? E a gente aí organizado desde o início, né? Porque você trouxe a e eu falei, foi a primeira que eu tinha pensado, né? E região urbana é nacional, e essa música, ela é muito simbólica, ela é muito representativa. E quero agradecer, né, os pais, como você falou, os pais, a gente vai se ajudando, né? Ainda mais nos últimos anos, não tem como sobreviver sozinho, né? Nunca tem, né? Mas nessa época ainda mais difícil. Os pares se ajudam. É verdade. Quero trazer também, se alguém quiser comentar, acrescentar comentários, vamos lembrar que apenas a gente vai estar refletindo sobre, né? E o refletir sobre a interpretação, não existe um certo e errado, né? Eu acho que é muito daquilo de cada pessoa, né? Eu acho que ao interpretar tanto uma música quanto seja um filme, essa interpretação ela vem muito do sentimento que você está tendo naquele momento, né, naquela fase, o sentimento que você tem sobre a sua história, sobre a sua visão, né, de um mundo e de vida, e isso é muito pessoal de cada um. Então,
a gente pode falar coisas aqui que às vezes as pessoas vão falar assim, ah, mas eu não interpreto assim, então vamos só entrar nessa questão que não há um certo e errado, e sim aquilo, né, que cada um acredita, da forma que cada um tem a sua interpretação. E eu acho bacana dividir essa questão, né, dessas reflexões, porque a gente vai vendo várias... o que cada pessoa, né, vive ali dentro da sua história, como que ela interpreta, como que é, né, a visão, seja dessa música ou de algum filme, se alguém quiser trazer também, fica à disposição. Né? Aí, então, a gente fica à disposição para que vocês comentem, tirar dúvidas se houver, né? Quiser estar perguntando, contribuindo, são muito bem aceito. Né? A Marilda já entrou, muito obrigada, Marilda, pela presença. Ela até comentou ali, uma chuva de bênçãos em homenagem a vocês. Muito obrigada, realmente. Vamos agradecer. Eu acho que todos os momentos são necessários, né? E bem-vindos. Nada é por acaso. Então, vamos lá. Então, essa questão da... Perdão. Perdão. Não, pode falar. Não, essa questão da interpretação é bem real, né? E às vezes até a gente interpreta uma coisa que quem escreveu não está falando de nada daquilo. É verdade. Né? É outra coisa que diz respeito a essa pessoa que escreveu, e a gente interpreta muito pelo nosso momento, pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente está vivenciando, né? Então, realmente, nessa questão de interpretação, não é sobre o certo ou o errado, né? Isso, é sobre o que cada um acredita mesmo, né, e tá ali vivendo no momento. Eu até fiz essa reflexão até um pouco antes de entrar na live com o meu esposo, que também é psicólogo, né, para quem não conhece, chama Roberto. E aí a gente estava falando, né, até a interpretação da música. Então eu pedi, até falei assim, como que você, né, interpreta a música? E foi legal também ouvir a interpretação dele, né? E eu vi assim, muito da interpretação dele, tem a visão dele, ele até entrou, ele falou agora eu, tem a interpretação dele. E tem, assim, um pouquinho, se você vê nas palavras dele, da história dele, né? De como ele vê, de como ele acredita. E a minha interpretação é um pouco diferente, porque é da minha visão ali, de como eu vejo, de como eu acredito. Então, eu acho isso, né? E o bacana. E eu acho que entra justamente nisso, né, Mayara? Nesse sentido, assim, que nós somos humanos, né? E ninguém é igual a ninguém. Então, nesse sentido de sempre respeitar a limitação do outro. Então, eu acho que até em parte da música, eu acredito muito que ele fala, até naquele trecho que ele fala assim, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, né? São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então, ou seja, na minha visão, na minha interpretação, na minha forma de refletir ali sobre até esse trecho, nesse sentido, né, de assim, a gente está sempre procurando culpar o outro por tudo aquilo que a gente sente, ou muitas vezes por aquilo que a gente está vivendo no momento, sendo que não há uma culpa, né? Há simplesmente o sentir de cada um. E o sentir de cada um é muito pessoal. Então, assim, por mais que exista aquela palavra, né, resiliência, ou se colocar no lugar do outro, não tem como. Eu tenho como ter uma idealização, né, daquilo. Eu posso me compadecer, talvez, de um sentimento que você esteja tendo, te acolher, mas sentir ele é só seu, né, porque eu não vou sentir como você, eu vou sentir ali, mas não como você, né? Então, e assim, e a gente também vai ter as nossas falhas, nós também temos os nossos erros e acertos, né, dentro daquilo que a gente acredita, e entra naquela questão, né, que cada um faz aquilo que dá conta de fazer, né? Então, na minha visão, não há uma culpa. Então, vamos construindo aí mais pensamentos, por favor. Eu vou deixar agora você falar também na questão do seu pensamento, para a gente ir construindo. Acho que você começou pelo a estrofe ali mais bonita da música, para mim, assim. A questão da culpa, ela fica muito numa questão moral, né? Então, uma questão aí de se colocar errado, ou até de um pecado, né? Ou assim.
Mas sobre a questão, né, sobre fazer, do que está dando conta, do que deu conta, muitas vezes é mais do que a pessoa teve, né? E a questão da sentir ali o que o outro está sentindo bate muito uma questão que eu penso sobre empatia, né? Então, será que tem como ter empatia mesmo por alguém? Empatia, assim, sentir o que o outro está sentindo, né? Dá para estar junto, né, ali na dor, né? Tentar compreender, mas sentir o que o outro está sentindo, eu acho que é difícil. Né? É verdade. Porque cada um sente na sua própria pele, né? É verdade. Mas tem uma Evelyn, psicóloga Evelyn, ela tá falando assim que o seu áudio tá com um pouquinho de retorno. Tá com eco? Ele tá dando um chiadinho. Realmente, pra mim tá tranquilo, assim, dá pra entender, ouvir. Às vezes você tá com fone, né? Às vezes será que não é do próprio fone, que às vezes esses foninhos dá. Eu acho que pode ser. Tá dando pra ouvir agora? Tá, pra mim tá tranquilo, Pessoal, tá tranquilo a questão do áudio? A gente também tá com um probleminha, não sei quem que é o pessoal. Tá, mas como a gente tá em São José do Rio Preto, aqui tá chovendo bastante, então a gente tá até com problema na questão da internet, então pode ser que interfira realmente até no som, até a gente já pede até desculpa, assim, antecipadamente, se caso vir a cair, porque aqui na minha casa tá caindo bastante a energia e acaba caindo, né, a internet, mas é devido à chuva forte que estamos tendo aqui na cidade nesse momento, então se caso cair, a gente pede só que vocês aguardem, que a gente vai estar retornando. Tá? E a gente vai construindo. Então, Mayara, eu acho que faz muito sentido isso que você falou para mim, né? Eu vejo, assim, até entrando um pouco nesses 2 anos que a gente vivenciou, né? Na questão da pandemia, uma mudança que houve para todo mundo, né? De se adaptar a um novo. E entrando nessa condição de pai e filho, eu vejo que foi muito assim, o conflito muito grande, eu acho assim, que tiveram muitos pais que foram obrigados a conviver com seus filhos, né, dentro de casa, e os filhos conviver mais com os pais dentro de casa. Então a gente percebe nítido esse conflito, né, muito assim. Eu tive recebendo também bastante procura na questão da parte de medicamentos, né, que eu acho que ainda foi assim um sentido benéfico por ser a parte da homeopatia, a medicação natural, mas muitos já vieram no sentido assim de estar com uma insatisfação e já assim como se fosse uma última alternativa ali para um convívio, né? Porque não estava aguentando uma agitação da criança, do filho, a rebeldia, aí eu me sinto culpado, né? Porque eu não estou conseguindo lidar ali com o meu filho, e eu acredito que essa procura tenha sido muito grande, né? A gente viu muitos casos em noticiários de aumento, né, de suicídios, e é até o que a música traz ali no começo, né? Na questão do suicídio. Então, houve muita, né? Eu não sei se houve muito, eu me pergunto esse ano ou se foi só noticiado e o que a gente talvez não olhava, não parava para olhar e não ficava sabendo, né? Então, não observava o que estava acontecendo à volta, né? Então, eu me faço essas 2 reflexões. Então, eu vejo assim, o conflito ele é muito grande nessa questão. Eu também, como mãe, né, sou mãe de 2 aí, para quem não sabe, tenho um de 5 anos e um de 1 ano e meio. Então, eu acho assim, até que, como mãe, eu vou falar assim, a gente muitas vezes se culpa muito por tudo, né? Entrando nessa questão. E acho que entra até naquele trecho, novamente, que eu te falei logo no começo, no sentido que ele fala que a gente também é um filho e a gente também se culpa por ser filho, né? Então, assim, eu acho que o ser humano em si, ele carrega sempre uma culpa de estar sempre se cobrando, sabe? Eu tenho que fazer, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que ver assim, eu tenho que agradar ao outro, eu tenho que suprir ao outro, mas aí eu não consigo.
né? E aí a gente passa isso para os nossos filhos, que vão crescer com isso, passar para os filhos dele. Então, sabe, vai virando, eu vejo que um círculo, né, que nunca se encerra. Eu acho que seria assim, porque eu vejo que é um ciclo de vários sentimentos, né, que a gente já vem, acho que desde que a humanidade existe, né, que só vai acrescentando ali. E na verdade eu acho que hoje assim se fala muito em saúde mental, o que antes não era muito falado, né? Eu acho que com a questão da pandemia eu vejo que acrescentou muito essa questão da saúde mental, porque foi quando as pessoas pararam e se deram conta que a gente é um só, né? Naquele sentido assim, nós seres humanos somos um só. Então, eu preciso dar conta disso também, né? Não só do estético, não só do físico, não só do meu cabelo, né? Porque eu preciso estar bem como um todo. E ainda que ainda não são todas as pessoas que conseguiram chegar, né, nessa visão, que não deram conta, talvez, porque talvez seja doloroso demais também olhar, né? E aí eu não dou conta, eu não consigo. Então, trazendo até nessa visão da música, foi até um comentário que meu esposo fez, que ele vê assim, que é todo mundo, né, que passa ali por vários problemas que geram no mesmo contexto, ali no núcleo familiar, mas que cada um ali tem um problema, se você observar, né, quando ele fala assim, nos trechos da música, até me recordo, porque agora às vezes vai falando, acaba esquecendo da música na cabeça, porque vai fugindo, até pela questão ali do nervosismo de estar ao vivo, tá, gente? Que não é tão fácil aqui, não. Né? Então vamos lá. E aí ele traz ali assim, né? Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, né? E um outro traz, eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar. E uma outra, como se fosse uma outra pessoa, traz, eu já morei em tanta casa, né? Que nem me lembro mais. E o outro traz, e eu moro com meus pais. Então você vê que é todo mundo ali enfrentando, né, o mesmo o conflito no sentido da convivência familiar, na convivência consigo mesmo, no conflito ali de sentimentos, mas num único contexto. Te faz sentido? E até da falta, né? Eu moro na rua, não tenho ninguém, né? Então, e eu acho que essa quando eu era mais... Eu acho que até nessa questão da falta que você fala, eu acho que mesmo quem mora, né, dentro de uma casa e tem tudo, há uma falta, né? Acho que todos nós estamos em busca daquilo que nos falta. Só que essa falta ela é interna, então a gente fica sempre buscando no externo. Sim. Eu lembro que quando eu era mais nova, né, quando eu conheci a música, eu não entendia, né? Porque a minha letra, né? Então eu falava assim, nossa, como assim cada hora tá num lugar, né? E até eu entender, né? Ele estava trazendo várias realidades ali, né? E várias realidades ali no contexto, né? Peraí. Ah, tá. É porque eu vou explicar. O meu fone, eu não consigo esses foninhos pequenininhos, porque não cabe na minha orelha. Então, o meu fone eu só tem aquele de arquinho muito grande. Só que ele também tá com problema e eu não consegui arrumar um assim de última hora. Então, eu peço até desculpa, mas é muito incômodo. Não sei, Mayara, não tenho entendimento sobre. Esses foninhos pequenininhos, eles não param na minha orelha. Eu tenho um sério problema com essas questões de fone. Tá melhor? Pra mim tá tranquilo, não tava ruim. Pessoal, tá melhor o som? Como que tá? Vamos aguardar o pessoal falando. Aí ela tirou já. É que acho que fica meio atrasado, né? Melhorou. Melhorou. Então tá bom, então vamos lá. Então, eu não entendia, né? E aí foi eu comprei dele, né?
Uma coisa. Eu acho que é muito... eu estou observando algumas pessoas que estão falando, eu não sei se vocês são daqui de Rio Preto, eu acho que pode ser devido ao tempo mesmo, a qualidade da internet, na conexão da internet. Então eu peço até desculpas para quem entrou agora, às vezes não está sabendo, aqui está chovendo muito. Então eu acho que é na questão da qualidade da internet mesmo, na questão da transmissão. Sim. Mas está dando para... Qualquer dúvida que vocês tiverem, não entender o que falar, pode perguntar que a gente tá de olho aqui. Aliás, se quiser começar pra ver. Não, pra mim tá tranquilo, Mar. Eu acho que... eu acho que tá dando pra ouvir. Eu tô te entendendo normal. Eu tô ouvindo essa questão, né, do equinho, mas tá dando pra entender normal. Olha lá, eles até comentaram, tem um eco, mas dá pra entender. Então, vamos continuar. E retomar aqui. Então, eu uso para mim, né? Comecei a compreender essas questões de modalidade, né? E aí a lixa padrão, né? E é preciso tomar como se conversa. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. E eu sempre entendi que nunca não haveria uma coisa, né? A gente ia ver as pessoas daquele dia, porque não se sabe né? Mas hoje em dia eu tenho duas interpretações. Eu continuo com essa. E a outra que não há verdade. Então, assim, para pensar, na verdade não há. É verdade. Porque cada um tem a verdade, né? Então, os pais são verdades da vida deles, filhos têm a verdade da vida deles. Não anula o outro como seres humanos. E é necessário uma atitude de convivência, de respeito, né? E essa queda dos ideais de uma verdade não. É verdade. Faz sentido? Faz sentido sim, Má. Eu acho que entra muito na questão, igual a gente falou no começo, no sentido assim, se você parar para analisar, a gente vai ter várias interpretações ao longo das nossas experiências, das nossas vivências e dos anos, né? Porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo experiências, vivências. E só no viver a gente adquire essa maturidade. Então, a forma que eu tenho do interpretar, seja o outro, uma música, um filme, ela vai dessa questão da maturidade que eu estou tendo ali naquele momento. Né? Significa que, por exemplo, daqui a 5 anos eu vou ter essa mesma maturidade? Não. Né? Eu acho que eu sou uma Camille que a cada dia eu sou diferente. Eu sou bipolar? Não. Né? Eu sou uma pessoa que eu estou em constante evolução, mudança, né? E a gente só adquire essa maturidade no viver mesmo. Eu acho que eu não tenho pensado outra coisa, tanto nas minhas análises pessoais, quanto dentro dos meus atendimentos, né? Ali analisando também no sentido de que as pessoas, elas têm uma necessidade do imediatismo, às vezes. Mas aí você vai vivendo, você vai passando por aquilo. E à medida que você chega lá na frente, né, o que aparece lá na frente, vamos dizer assim, quando você olha para trás, você fala assim, poxa, né, quantas pessoas não falam assim, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria feito tal coisa. Né? Mas você precisou passar por aquilo, né, para que você chegasse aonde você está, e lá na frente você vai ter precisado passar por outras coisas para você chegar em um outro nível. Então eu acho assim, eu vejo a vida, vamos imaginar, como um joguinho de videogame, mas que nunca tem fim, né? Você sempre vai ter fases e não vai ter fim. O fim vai chegar quando você, né, falecer ali.
Mas é que são fases que a gente tem que ir passando, e à medida que a gente vai passando, a gente vai adquirindo essa maturidade. E, na minha visão, eu acho que por vezes que a gente ouvia a mesma música, por exemplo, hoje eu ouço ela, eu vou interpretar e refletir sobre algo. Amanhã, se eu escutar ela novamente, eu vou ouvi-la de outra forma, interpretar e refletir sobre outra coisa que eu estou vivendo ali amanhã. Né? Sim, então, sim. Eu acho que é muito entra nessa questão. Eu acho que talvez até se o Renato Russo hoje estivesse vivo, né? Talvez lá ele escreveu com um sentimento, hoje ele talvez entraria e falaria sobre essa música, talvez com uma outra visão, acrescentando, mudando algumas coisas, ou totalmente com outra visão, diante daquilo que ele estivesse vivendo. Né? Então, eu acredito muito nisso. A minha reflexão no intuito dela, no sentido representativo, até para uma questão do final de ano, eu vejo assim que muitas pessoas elas param para refletir sobre si, refletir tudo o que viveram, né, durante aquele ano, muitas vezes somente no final do ano. Né? Sendo que isso, para mim, eu acho que é uma constante, não tem como você não fazer isso diariamente, né? Ou por minutos e horas dentro daquilo que você está vivendo, né? E muitas vezes a gente não faz isso, então entra naquela questão da culpa, né? Aí é onde eu projeto e coloco a culpa no outro, né? Diante daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou sentindo, sem olhar para mim, sem me responsabilizar por aquilo. Então, eu acho que entra muito nesse contexto. Hoje, para mim, igual você falou, lá atrás, essa música ela já fez eu já fiz tantas interpretações dela que eu vou entrar até naquela questões. Eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Então, eu já fiz tantas interpretações sobre ela. Porque eu falo que a minha vida ela tem uma trilha sonora, né? Então, cada música ela representa algo para mim ali, traz lembranças. Só que em momentos diferentes que eu vou escutando, eu vou tendo reflexões sobre essas músicas totalmente diferentes. Então, hoje, para mim, a reflexão que eu trago dessa música é nesse sentido, né? Diante de tudo que eu vivi durante esse ano, do que eu aprendi, do que eu pude ter a experiência, nos meus estudos que eu venho fazendo, eu venho nessa questão do olhar mais para si, né? Da gente se responsabilizar por aquilo que a gente sente, de não se culpar por aquilo que a gente não fez ou por aquilo que a gente fez, porque eu acho que tudo ali está dentro do contexto do viver, né? Eu acho que você aprende ali sobre o que você está fazendo, eu acho que você adquire mais maturidade e experiência, e eu acho que tudo é válido, por mais que seja uma dor. É muito difícil a gente passar pela dor, não tenho dúvida, assim, cada qual com a sua dor, sem menosprezar a dor de ninguém, porque cada um sabe o que sente, né? Então não tem como eu falar assim, a sua dor é menos que a minha, ou a minha é menos que a sua, porque é você quem está sentindo, ela é muito pessoal. Então entra até naquela questão da música, se a gente observar, né, o que cada um vai falando ali, igual você falou, eu moro na rua, não tenho ninguém, então eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Então você vê que para cada pessoa, igual entra na questão da falta algo. Então, sim, porque sim. Eu vejo que nós somos seres humanos incompletos, né, na busca sempre de algo, né, na busca desse aprendizado, e acho que a gente só adquire na vivência, mesmo ali, na experiência do viver. Eu acho que não tem outra forma, eu vejo, né, eu já tentei de tudo na minha vida, assim, no sentido de viver experiências, de sentir falta, de olhar, porém, eu me vi fazendo essa reflexão mais esse ano, assim, que acho que fez muito mais sentido para mim, do olhar para dentro e o olhar para si. Eu acho que ficou muito mais marcante para mim e mais na minha cabeça, assim, eu vejo uma visão mais madura de mim mesma sobre isso, né? O meu marido, Roberto, comentou aqui, dorme agora, é só um vento lá fora, traz aquela percepção de acolhimento de dor. Sim, sim, exatamente. Muito lindo, aliás. Né? E realmente, né?
a gente pensa quanto muitas vezes acolhimento, proteção, precisa vir de dentro primeiramente, para depender para fora. Né? Então, a criança, primeiramente, ela precisa ter esse lar seguro. Não mais do que lar mesmo, paredes e portas, né? De limitação. Mas um lar mesmo, né? Depende das pessoas. Mas essa família, fato, né? Agora, ou seja, também vai passar. Oi? É um momento que também vai passar, né? A dor, ela vai passar. E é muito... se precisa, você tem depois, ela fala de se sentir seguro, né? E a vida e os pais deixarem pais, né? Esses pais voltando um pouco mais atrás, mas porque a vida seguiu, né? Conseguiu adiante, né? E os pais também conseguiram polir a vida deles também, né? E a proteção, cuidador, dorme agora, vem fora. Às vezes aparece né? Às vezes o paciente que está ali na frente precisa né? Até acrescentando nessa parte da dor, quando ele fala assim, quero colo, vou fugir de casa, né? Posso dormir aqui com você. Né? Estou com medo, tive um pesadelo. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que todo mundo sente a dor ali, sente o medo, precisa do outro, né? Precisa ser acolhido. Eu quero um colo, eu quero alguém que me tire essa dor, né? Que me afague, onde eu sinta mais, um pouco menos essa dor, né? Porque realmente é horrível sentir a dor. Né? É horrível olhar e ter esse sentimento e a gente não consegue controlar. E eu acho que o que muitas pessoas vivem essa questão da frustração no sentir é por isso. Eu tento controlar aquilo que eu sinto e aí eu não consigo, então eu me frustro. Como assim eu não consigo fazer, né? Como assim eu não tenho o poder de fazer isso? Né? E muitas vezes a gente tenta, né? Ou mesmo quem é pai tenta tirar aquilo dos filhos, né? Eu não queria que meu filho sofresse, eu não queria que meu filho passasse por isso. Eu nem imagino meu filho passando por isso, então às vezes já sofre ali por uma antecedência. Né? Entra nessa questão muito que você falou, igual eu falei, eu tenho recebido muitas questões assim em atendimento dos pais reclamando dos filhos ali na questão de uma agitação, de uma ansiedade. É lógico, tem o sentimento dessa criança, ela tá aprendendo a lidar ali com sentimentos que nem nós sabemos, né? Lidar com eles, muitas vezes não entendemos, né, o que estamos sentindo, né? Imagina uma criança que está acabando de chegar ao mundo, vamos dizer assim, como é que vai entender tudo isso, né? E aí a gente muitas vezes projeta que ele talvez entenda sobre aquilo, né? Não, eu cobro o comportamento do meu filho, que ele seja de tal forma, mas eu entendo que é muitas vezes a gente projetando o nosso sentimento ali, né, naquela criança. E a criança, sem entender também, está projetando aquilo que ela idealiza e espera do pai. Né? Então a gente vê que é uma troca, eu sempre estou criando expectativa, esperando do outro que me alivie tudo aquilo que eu estou sentindo. Né? Então entra na questão volta e meia, eu acho que, não sei se seria somente essa palavra da culpa, mas eu acho que me faz mais sentido essa palavra. Se tiver alguma outra, por favor, você ou alguém, comenta aí, que eu ainda não tive conhecimento. Mas eu vejo assim que a gente, o tempo inteiro, né, se culpa por algo, seja por aquilo que nos falta, ou seja por aquilo que a gente acha que causa no outro.
né? Eu acho que faz muito sentido nessa questão que você falou daquilo que a gente precisa ali dentro de um lar, independente de como ele seja formado. Mas, assim, é lógico que é muito benéfico tudo que a gente quer dar ao outro no sentido material. Quem não quer, né? Ter coisas bonitas, ter coisas ali da moda, mas que de um todo não é isso que preenche, né? E por mais que às vezes a gente faça na questão do sentimento mesmo, quem tem ali todo o carinho, a atenção, para o ser humano às vezes nunca vai estar bom, né? Eu sempre sinto falta, entra na questão da falta de algo. Então é olhar para si mesmo no sentido do que é essa falta, né? O que essa falta representa ali para você, o que ela tá ali dentro, né? De você falando para você. Muitas vezes eu acho que a gente não vai conseguir interpretar tudo, né? Saber tudo, porque a gente não sabe. Então, eu acho que é mais só o deixar viver, o deixar sentir. Eu acho que faz muito sentido, assim, para mim. Não sei se para você. Até porque às vezes você tá feliz, e eu tô eu tô escutando, eu tô se eu tivesse Refletindo. pensando assim, e é é mais que que os pais os pais nos nos os filhos, sem os sem filhos, os filhos entender. e os E filhos os filhos dos dos pais pais também, também, isso vai isso vai parecer parecer muito ali na muito ali na adolescência, adolescência, tá? porque é a Porque é hora a hora que que a a criança ou criança o ou a adolescente adolescente está está começando a se começando a se constituir constituir e se e se perguntar, né, perguntar, né, "Oh, oh, mas eu sou o mas que eu sou você o que você espera de espera mim de mim ou eu ou sou eu sou quem eu quero quem eu quero ser?", ser, né? né? E E por por volta, assim, de volta, assim, contar de contar que esses esses pais, pais, eles não eram o que não eles eram o que eram, eles eram, eu achei eu que achei que eram, né? eram, né? É verdade. Então, vai Então, cair vai cair por por terra, né? terra, né? Acho que a Acho que a experiência experiência da, de de pai, pais, filhos, filhos, e aí e eu aí não fui foi muito, muito, mas mas eu eu vejo assim, vejo muito assim, muito essa questão da questão da crítica, né? crítica, né? Das pessoas Das que falam, pessoas que falam, né? enquanto ali na Enquanto ali adolescência, na adolescência, essa essa necessidade necessidade desse desse lar lar emocional, emocional, né? né? De De ouvir, né? ouvir, Falar, né? Falar, não sente nem para os sente nem meus para os pais, meus pais, então né? como que eu vou ser Eu vou para ser alguém, para alguém, né? né? Ou algo assim Ou do assim tipo. do tipo. É verdade. Eu acho que desde que a gente nasce, a gente já não sei se taxado, vou usar essa palavra, mas taxado na expectativa do outro que vamos ser algo. Daquilo talvez que os pais não conseguiram realizar, ou daquilo que eles esperam ser o melhor para aquele filho. Tanto que até na parte da música ele fala, né? Meu filho vai ter nome de santo, né? Então quero um nome mais bonito. Então a gente, eu interpreto de uma forma assim, nós idealizamos, né, muitas coisas para os nossos filhos e assim meus pais idealizaram para mim e que muitas vezes por eu ser um ser humano não correspondi, né, às expectativas deles e muitas vezes eles não corresponderam às minhas expectativas ali como pais. Então entra nessa questão, né, igual você falou, do ouvir, do parar e ouvir o outro como sendo um ser humano. Mas é igual muitas vezes o professor Renato ou a Jéssica fala em curso, a Marilda mesmo já falou bastante em cursos, que é no sentido para eu conseguir ouvir o outro, né, e ter uma questão do limite, do respeito com o outro, isso precisa partir de mim também, de eu olhar para mim, de eu respeitar ali a mim, de eu estar me ouvindo, então o outro passa a existir. Né? Do contrário, eu vou projetando e esperando várias coisas do outro, daquilo que eu não estou conseguindo em mim. Então, ao mesmo tempo, eu não olho para mim, eu olho projetando aquilo, né? De que o outro faça daquilo que eu não estou dando conta de fazer. Né? Então, eu acho que vem muito nessa questão, me faz muito sentido essa reflexão. E voltamos na questão, né, do olhar para si. Eu acho que não. Nesse sentido, acho que a gente é muito cobrado já desde pequeno que todo mundo é igual a todo mundo. Eu não sei se você cresceu ouvindo isso, mas muitas vezes eu cresci, né, ouvindo isso em escola,
na sociedade, enfim. E isso tem uma questão muito forte assim dentro de mim, porque muitas vezes inconscientemente eu me via me comparando a outras pessoas, né? E eu nunca ia ser aquelas pessoas, porque eu sou a Camille, né? Como você é a Maiara. Então eu posso ali ter algumas coisas que eu posso conseguir fazer igual você a mim, mas eu não vou ser você. Então isso vai ficar naquela busca e naquela frustração constante. Então essa história que nós somos iguais ao outro, não é. Eu sou humana, né? Igual a você como é um ser humano, mas como pessoa, não. Então, nesse sentido do respeitar, que cada um sente de uma forma, cada um vê de uma forma, né? Cada pessoa vai ter as ações ali, ela vai ter o tempo dela, não é o seu tempo, nem assim, eu querendo algo imediato para mim, eu também não consigo, então é respeitar esse meu tempo também, né? Que não sou eu que decido, ó, amanhã eu vou conseguir não sentir mais, por exemplo, ansiedade, né? Que é o assunto da moda, a ansiedade. Só que chega amanhã e eu não consigo não sentir, né? Eu não consigo controlar isso. Então, eu acho que é a medida de olhar e se respeitar nesse tempo, né? Se olhar como um ser humano falho, imperfeito e que você vai estar em constante aprendizado, né? Eu acho que entra muito naquela questão do sentido que a pessoa fala assim, quem acha que aprendeu tudo, na verdade ela não aprendeu nem um terço, né? Daquilo que é para ser aprendido, talvez. Porque a gente nunca aprendeu tudo, né? Eu acho que a gente aprende todos os dias, a todo segundo, minuto. Para mim faz muito sentido assim. E esse aprendizado, esse ser único, diferente, ali até ele traz um momento, né? Bagulho d'água, muita areia, tá? Então, assim, realmente, achar que a gente pode, que as coisas vão acontecer na nossa hora, do que a gente quer, pedir para continuar frustrado, né? Que vamos frustrar, mas aquela força que não tem. Acrescentando essa parte que você falou, desculpa, acrescentando essa parte que você falou, inclusive do continuação do trecho da música, ele fala assim, você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Então, assim, é uma troca ali, né? Então, assim, muito aquilo que eu vejo do outro, na verdade, está em mim também. Né? E aquilo que eu estou esperando do outro, o outro também está esperando de mim, porque eu também não estou entendendo. Então, como que eu vou entender o outro se eu também não estou entendendo a mim, né? Não estou respeitando ali, né? Então, eu achei bacana que você trouxe essa questão do trecho do sou uma gota d'água, né? Sou um grão de areia, ou seja, eu sou pequenininho, eu estou aprendendo, né? Sim. E é um aprendizado diário, né? Então, assim, que a gente nossa fala, né? Claro que não é uma... Me fugiu a palavra. Mas uma culpa para seguir, tipo, Gabriela, né? Eu nasci sim, vou morrer assim. A gente vai sempre evoluindo, né? Esse é o estado de saúde, né? É equilíbrio e serviço, né? Mas é saber o mundo de cuidar disso daqui. E quanto a gente compreende as nossas falhas, a gente consegue compreender. É verdade. Quanto mais a gente mais a gente desenvolve. E na relação com filhos, muito escancarado, né? E eu acho que vamos ver assim, por que, né, pais e filhos? Porque eu acho que é onde começa tudo, né? Eu acho que a história da pessoa
Então, e a gente carrega várias histórias, né? Por exemplo, eu carrego coisas dos meus pais, que meus pais carregam dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, a gente é uma constante de várias histórias, né? De várias histórias, de vários costumes, cultura, e é isso que vai fazendo cada pessoa, e com as minhas partes, né? Então, assim, é uma junção de partes ali que forma a Camila, é uma junção de partes ali que forma a Maiara. Não sei se você tem filhos. Tem uma afilhada. Ah, então, mas seus filhos futuramente vão ter histórias suas, né? Coisas suas, coisa deles, e é isso que vai compor ele, né? E eu acho isso, assim, muito... Igual eu falei, né? O ciclo ali. Então, o pais e filhos é da onde começa, né? Eu acho que quem é filho tem o pai. E esse pai já foi filho. E assim sucessivamente, né? Então, essas pessoas a gente vai levando as histórias. E é nesse sentido de aprender a olhar, né? Igual a gente tem a mania, muitas vezes quando a gente é pequeno, mais adolescente, onde a gente não viveu muita coisa, acha que os nossos pais sempre estão contra a gente, muitas vezes esses pais também não dão conta, às vezes de estar ali dando a abertura e ouvindo esse filho, né? Às vezes vem com uma certa autoridade, porque você é menor, então você tem que fazer isso, é como eu quero, eu que mando, como se fosse algo militar ali, mas se você parar para observar, ele também foi criado assim, né? Então é algo que muito eu venho aprendendo daquela forma. E é igual você trouxe, significa que eu não posso aprender a ser diferente, eu não posso mudar? Sim, né? Todo mundo muda a todo tempo. Só que aos pouquinhos, né? Não é de uma hora para outra. Então, eu olhar o outro como sendo, né? Que ele tem o limite dele, assim como eu tenho o meu limite. E que se eu olho para mim e vejo o quão difícil é mudar a mim mesmo, que dirá para o outro também, né? O quanto difícil é também o outro mudar. E não vai ser no mesmo tempo que o meu. Então, é preciso eu respeitar isso do outro, né? Assim como eu respeito o meu tempo. Então é nessa questão, assim, né, onde ele traz até, novamente falando, da questão do culpar os pais por tudo, né, e a gente como filho um dia vai ser culpado pelos nossos filhos e a gente também se sente culpado, então um sentimento ali muito grande da culpa, e essa questão da culpa, ela me traz ainda assim muito pensamento, né, o que significa a culpa, o que de fato é a culpa, né? Que tipo de sentimento é esse? Eu já parei várias vezes para refletir, ainda não me veio assim, né? Eu acho que para cada pessoa vem uma interpretação, uma reflexão. Para mim, ainda nesse momento, ela fica como um ponto de interrogação ali, que eu acho que não sei se tem como descrever, como mensurar. Eu acho que para cada pessoa é o que ela vai estar vivendo ali do momento mesmo. Sim, sim. Esse legal, estudando, sentido, né? Que a culpa era manter uma tentativa de poder, né? E por quê? Porque quando você assume a responsabilidade, mas sobre a parte, ele também tem a outra parte, né? Não dá pra você assumir responsabilidade pelo outro. E aí quando é assume só pela sua, vai assumir que tem uma outra parte, não depende de você, né? Ou que muda contra, por exemplo, mudar o outro, nem você falou. Então me fez muito sentido. Quer falar, estou falho, né? Aquela coisa, eu não sou incrível. Além de faltar, eu também sou faltante. E você... E é chatinho, admitir. É dolorido, né? A gente vê, assim, que muito assim, né? Como assim eu tô sentindo isso por mim? Não, é o outro que é culpado, né? É o outro que fez isso comigo. Não sou eu que estou fazendo, né? É o outro. Então é sempre o outro. Sim.
quer acrescentar mais algo, Mayara? Que o nosso tempinho hoje está acabando. Eu vi aqui. Eu vou encerrar, então. Vou deixar aqui a minha gratidão novamente por você ter aceitado, dividir esse momento. Eu acho que foi bacana, eu pude conhecer você um pouquinho a mais, né? No sentido que a gente já vinha se falando. Te admiro o seu trabalho, né? Admiro ali. Eu acho que de cada pessoa que eu tenho visto, eu me identifico com algo ali, né? Que a gente está vivendo, vivenciando, aprendendo, e eu acho que eu aprendo um pouquinho com cada pessoa ali que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado. Gratidão imensa, né? Desculpa alguma coisa aí se, né, no tempo e tudo, enfim. Mas para mim foi especial, eu acho que fez muito sentido esse convite a você, por uma identificação, coisa eu não vou saber explicar assim no momento, mas né, me surgiu assim olhando, eu acho que não faria sentido ser outra pessoa, né, para dividir esse momento. E agradeço imensamente, assim, eu acho que fica aqui a minha palavra para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, de que na questão do final do ano, para a gente trazer a reflexão sobre si, mas nesse sobre si, não sobre daquilo que você quer fazer, não que você não possa, né, fazer planos para o ano de 2022, de que anotar lá, em 2022 vou ser mais fitness, eu vou fazer isso e aquilo, com as várias promessas, ou no sentido de refletir daquilo que não conseguiu fazer, mas no sentido de refletir sobre seu sentimento interno, né, sobre aquilo de como você vem conseguindo, de como você vem alcançando, né, por mais que ainda não alcançou tudo que almeja, mas respeitando a si nesse tempo, olhando para si, se acolhendo mesmo. Eu sei que é muito difícil, é muito mais fácil para a gente falar assim, né, tente fazer isso, tenta fazer aquilo, como se fosse uma receita de bolo, e no fazer a gente muitas vezes não consegue, mas somente se respeitar mesmo, né? O respeito que eu falo é olhar para si e se acolher nesse sentido, ser o que você é, né? Sem se cobrar pelo que você quer ser, sem culpa pelo que você não conseguiu ser, e olhando para os seus pais, olhando para as pessoas como uma história daquilo que te compõe, né? Então, que tudo ali faz uma parte de você e foi necessário, por mais difícil ou fácil, ou algo que falte, ou algo que está em excesso, né? Mas que você olhe como aquilo é você, né? E que não teria como ser outra forma para ser você. E só respeitar isso, e que à medida que eu consigo olhar para tudo que eu venho vivendo, é assim que eu vou fazendo a minha experiência, é assim que eu vou fazendo a minha maturidade, e é assim que a cada dia eu vou tendo um olhar diferente sobre mim e sobre o outro. Então fica aí um Feliz Natal para todo mundo, essa reflexão. Espero que tenha feito sentido para muitas pessoas, e para quem não fez também, tudo bem, tem o direito, né? Você tem a forma de pensar e a gente respeita, a gente não está aqui para julgar, nem para dizer o que é certo e verdade, porque a verdade de cada um é a verdade de cada um individual. Camila, só agradecer o convite de ter tocado essa música, né? Acho que você falou sobre a identificação e não ter explicação as coisas, né? A gente sente, não consegue explicar. Às vezes o problema é quando a gente consegue explicar muito. É verdade. E só tenho a agradecer. Eu acho que você falou fechar aqui agora. E com a nossa própria obra, tá? Se libertar de qualquer coisa, ficar desse ciclo muitas vezes bem-vindo,
que não tem muito a ver com a então, para todas as gerações, né? Os filhos, os pais, netos, tá? E poder ali ali e compor a própria história. Não que faz um novo capítulo. E para quem sentir vontade, ou tiver alguma dúvida de estar procurando, tem aí meu Instagram, tem o da Maiara, né? Eu ia falar Má, mas aí todo mundo vai entender o que é Má, né? Essa é a forma carinhosa que eu tenho de chamá-la. Até comecei a chamar sem ela nem permitir, mas eu acho que ela permitiu porque ela não falou nada. Ficou parecendo que a gente já se conhece há 300 anos, né? E vai assim, para vocês verem como é algo do sentir mesmo, e a gente não tem como controlar ali. Então, assim, minha gratidão para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. Eu agradeço o carinho de quem pôde estar aqui com a gente ao vivo, né, nessa tarde de sábado. Para quem está aqui em Rio Preto, até com esse tempo de chuva, né, disponibilizando. Desejo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, de muita paz, saúde, harmonia, né, de muito amor e de muita verdade sobre si. Beijo para você, Má. Até, tchau, tchau. Obrigada, tchau.